Miss Macunaíma, Miss São Paulo, Dona Maria, a maior representante da antropofagia feminina e comadre das boas. Esses são alguns dos apelidos destinados ao escritor Mário de Andrade, um dos maiores nomes da semana de 22. E aí o vídeo de hoje vai ser para mostrar, primeiro, a homofobia que o Mário passou, que possivelmente tenha sido um dos motivos dele ter brigado com o Oswald de Andrade, os dois aí os maiores representantes da semana de 22, nesse centenário aqui da semana de 22, da Semana de Arte Moderna, e também para mostrar que o modernismo e essa semana não foi tão hétero quanto pintam não, viu? Para início de conversa, 2 recados importantes. O primeiro é que todo esse roteiro foi tirado da tese do Jorge de Vergara para o UFRJ. O link da tese está aqui embaixo e é Homofobia e Efeminação na Literatura Brasileira, o caso Mário de Andrade. Então, se vocês quiserem consultar um pouco sobre isso, todas as páginas deste estudo estão aqui embaixo. Além disso, os livros que eu estou usando de apoio, principalmente as facsímiles, ou seja, as edições que imitam, né, os originais, essa edição aqui da imprensa oficial da revista Antropofágica, assim como diversos outros livros que eu comprei na estante virtual. Peraí que eu vou levantar aqui pra vocês, aqui ó, que eu comprei na estante virtual, porque a estante virtual está no período volta às aulas, onde você pode economizar aí 60% do valor que você gastaria comprando em outro lugar, certo? E além de tudo, você ajuda a economia, porque o livreiro consegue vender o livro seminovo ou o livro novo mesmo e fazer chegar nas suas mãos, e a economia do livro, ó, só se garante, beleza? Então, também a gente tem um desconto de 7% usando Tati 7. Tá aqui embaixo o cupom, tá aqui embaixo os links, estão aqui embaixo tudo. Este vídeo, esse especial aqui para mostrar com imagens sobre Mário de Andrade, Oswald de Andrade, homofobia e etc. É graças à estante virtual. Vamos ao que interessa. Primeiro que Oswald e Mário se conheceram em 1917, porque o Mário de Andrade estava fazendo uma palestra no Conservatório de Música. O Oswald ficou encantado, viraram grandes amigos. Há quem diga, inclusive, que já nessa primeira vez já rolou uma tretinha, já rolou uma desconfiança, porque Oswald de Andrade era um ser humano bem complexo. Há quem diga que foram esses textos que eu vou citar para vocês no decorrer deste vídeo que fizeram o Mário brigar com o Oswald. Há quem diga que o Oswald tinha uma inveja descomunal do Mário, que não tinha uma formação superior e que conseguia, por exemplo, ser professor, que era uma coisa que o Oswald almejava muito e que não era muito mais respeitado do que o Oswald de Andrade, que era essa figura que chegava para causar e etc. Enfim, há várias teorias e, inclusive, algumas cartas foram descobertas porque estavam em absoluto segredo até 2015. A gente vai falar sobre tudo isso um pouco. Mas, para falar sobre esses casos especificamente, a gente precisa falar sobre essa revista aqui, que é a revista da Antropofagia, que foi publicada, né, ela teve 2 fases, tá? A primeira fase, que foi em 28, que foi uma fase mais branda, que teve muitos textos de Mário de Andrade, inclusive, e só 3 textos assinados pelo Oswald de Andrade, só que já começa com o Manifesto Antropofágico do Oswald e também com um poema do Mário de Andrade, que acabou dando o que falar, porque foi esse poema que foi usado como crítica logo depois na segunda fase, e a fase que a gente vai falar mais aqui hoje, que é considerada a segunda dentição. Eles chamavam a segunda dentição, que é uma fase super ácida, super crítica e que tem vários inimigos, como o próprio Carlos Drummond de Andrade, que tem a carta de negativa de que não quer participar daquela brincadeira toda, publicada na revista e taxado o Oswald fala assim, assinando com outro nome, é claro, fala que o Drummond, que tem famílias, familiares, famosos, conhecidos, vereadores, etc., quer continuar ganhando a herança da família, sabe assim? Então, para vocês terem uma ideia, que não houve escapatória. Muita gente se prejudicou aí com esses textos super ácidos. Primeiro que no dia 14
14 de abril de 1929, aliás, né, essa revista que começou em 28, em maio de 28, na primeira fase, que teve 6 textos do Mário, 3 textos do Oswald, né, essa daqui já é a época da segunda dentição, que eles chamam, que era distribuída pelo Diário de São Paulo semanalmente, ou seja, tinha um público gigantesco. Aliás, né, se lá a primeira edição saiu com o Manifesto Antropofágico e uma poesia do Mário de Andrade, essa daqui, essa edição de abril de 1930, né, de abril de 1929, aparece já com um texto chamado Os Três Sargentos, do Oswald de Andrade, usando um pseudônimo de Cabo Machado, que é um personagem do Mário. E aí, aqui, gente, ele já atira pra geral. Primeiro ele fala do Drummond, que preferiu ficar ao lado dos vereadores e nomes importantes de sua família e preferiu continuar a literatura sob o gozo de sua família, é isso que fala. E segundo, o Mário de Andrade, né, que fala assim, ó, os senhores Alcântara Machado, o Gago Coutinho que nunca voou e Mário de Andrade, nosso Miss São Paulo traduzido em masculino, iniciaram a guerra contra a originalidade, só a chatice, a cópia e a amizade é que prestam. Dona Maria, em que se estava transformando a ofensiva modernista, tudo em talento. E aí fala do senhor Carlos de Andrade, que recebeu carta de São Paulo. Eles publicam a carta de São Paulo, que o Drummond, que antes cooperava com a revista, colaborava com a revista, ele fala que não vai mais colaborar, eles publicam a carta. Esse trecho aí acaba com ele, fala que ele preferiu continuar no gozo da família e fala, de modo que agora, não contente em não ter originalidade, os 2 sargentos amigos do Ian, que é o terceiro que goza, decretam prós recolutas. Enfim, aqui é uma zoeira e dizem que no manuscrito dessa coluna estava escrito que Mário de Andrade era muito parecido com Oscar Wilde de costas, tá? Oscar Wilde que foi condenado na época por sua relação homossexual e foi condenado por pederastia. Aliás, não para por aí, porque logo depois, gente, com um desenho, inclusive da Pagu, o que acontece? O Oswald de Andrade também publica um outro texto, olha só, no dia 8 de maio de 1929, e aí fala: ora, nós somos apenas amabilíssimos diante deste quadro revoltante que ao chegar tivemos aos nossos olhos. Meninos impúberes como os de Cataguases, já concordando num sistema de troca de influências com o senhor Mário de Andrade. E aí culpa o Mário de Andrade de abusar dos seus alunos, que, aliás, tem um outro texto que ele vai falar, o Mário de Andrade, que tem muitas alunas e poucos discípulos. O Mário de Andrade, em uma carta, um tempo depois, vai falar que se considera até especial em ser acusado de pederasta, uma vez que grandes nomes da literatura, grandes artistas renomados, como o próprio Oscar Wilde, também foram condenados por conta disso, né? E como Shakespeare, como o Da Vinci, né? O Da Vinci e assim vai, Leonardo da Vinci. Tudo isso é respondendo ao Cabo Machado, esse poema Cabo Machado, que é uma declaração de amor entre 2 homens, e também a poesia que abre lá a revista Antropofágica, né? Que é uma poesia muito formalzinha do Mário, apesar de ser bem moderna, que ele fala sobre os seus amores, né? E a sua não coragem de falar o que ele pensa, de não botar na rua, não colocar o seu amor na rua, tá? Eu vou ler para vocês aqui um trecho dessa poesia do Mário, que tá aqui, ó. Na doçura da manhã quase acabada, eu lhes falava cordialmente, se abanquem um bocadinho, e havia de contar para ele os nomes dos nossos peixes, ou descrevia a Ouro Preto a entrada de Vitória Marajó, coisa assim que pusesse um disfarce de festa no pensamento dessas tempestades de homem. Esse poema, Cabo Machado, né, do Mário de Andrade, fala o seguinte:
Cabo Machado é delicado, gentil, educação francesa, mesureira. Cabo Machado é doce que nem mel, é polido que nem manga rosa. O mais doido de tudo é que em 1939, ou seja, anos depois da revista Antropofágica, uma outra revista que chamava Dom Casmurro, que tinha como redator-chefe o Jorge Amado, fez uma declaração sobre Mário de Andrade que ele era subwild mestiço. E aí, inclusive, existem várias teorias de que muitas das coisas que ele sofreu era por conta de sua cor de pele. E o Mário de Andrade, aliás, liga para o Jorge Amado, que diz que deixou publicarem aquela coisa, deixou publicarem aquele texto sobre o Mário, chamando ele de subwild mestiço, porque ele prezava pela liberdade dos jornalistas. Também há quem diga que parte desse ódio destilado ao Mário, à homofobia e também ao racismo, era justamente de que ele tinha publicado algumas críticas a alguns livros dos modernos, entre eles do próprio Oswald de Andrade, né, que talvez tenha ocorrido aí uma das fisgas nessa relação dos dois. De qualquer maneira, nesse mesmo ano, em 39, em carta para o Werneck de Castro, o Mário de Andrade comenta que nunca seria capaz de perdoar Oswaldo. Ao mesmo tempo, em 10 de julho de 44, ele manda uma mensagem, uma carta para o Murilo Miranda, muito triste, que o Murilo Miranda supostamente tinha pedido que ele perdoasse Oswald de Andrade, e ele diz o seguinte: mas olhe, Murilo, meu irmãozinho, eu achava ótimo que você não perdesse nunca mais 2 páginas de carta me falando do indivíduo com que você jantou carneiro na urca. Na verdade, jantou porco, mas eu não tenho nada com isso, nem jamais nunca exigi dos meus amigos a mais mínima espécie de solidariedade com o único ódio que me depaupera e suja. Ódio nem é bem ódio. Seria ódio apenas pela obrigação moral de odiar um indivíduo que se chafurdou nas maiores baixezas do insulto e da infâmia pessoal. É quase comodismo você esquecer com tanta felicidadezinha sua que você mesmo veio me falar, e bem dolorido não esqueço, que certas coisas que ele escrevera sobre mim era demais. Era demais sim. Eu nunca li, mas sei que era demais. O Mário de Andrade, inclusive, morreu sem voltar a falar com Oswald. Dizem que o Oswald chorou muito quando soube da morte de Mário, que morreu antes dele. Oswald de Andrade morreu bem sozinho, aliás. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem cartas do Mário de Andrade, dele contando que chegava a receber coisas muito pesadas em sua casa, o condenando pela sua homossexualidade, e que ele chegou a receber até bosta embrulhada, até cocô embrulhado, e com cartas anônimas. De qualquer jeito, há pouquíssimo tempo, em 2015, a gente teve acesso a cartas para um amigo dele, que era o Manuel Bandeira, um outro poeta modernista bem importante, onde ele fala sobre a sua homossexualidade. As cartas em si eram de 1928, mas nos primeiros livros trocados, elas foram suprimidas. Inclusive, outras cartas eram suprimidas nas biografias do Mário de Andrade. Nas cartas dele, tem um livro organizado pela Araci Amaral, que é as cartas dele com a Tarsila, e que também algumas cartas são suprimidas. De qualquer jeito, em 2015, foi liberado essa carta, onde ele diz o seguinte: mas se agora toco nesse assunto em que me porto com absoluta e elegante descrição social, tão absoluto que sou incapaz de convidar um companheiro daqui a sair sozinho comigo na rua. Veja como eu tenho a minha vida mais regulada que máquina de precisão. E se saio com alguém é porque esse alguém me convida. Se toco no assunto é porque se poderia tirar dele um argumento para explicar minhas amizades platônicas, só minhas. Muito triste toda essa questão do Mário de Andrade, e eu fico muito feliz em que nesse centenário da semana de 22 a gente possa resgatar isso de alguma maneira. Há quem talvez esteja assistindo a gente que ache, né, que não faz muito sentido a gente reviver isso, ou repensar, ou citar, porque nada tem a ver com a sua literatura, mas no final, um homem que não conseguia fazer essas publicações da maneira livre que deveria,
teve a literatura polida, sabe? E teve toda a sua carreira polida e poderia ter feito muito mais coisas se não fosse a homofobia que o rondou. Então, eu primeiro tenho que agradecer muito por ter esse espaço para poder contar para vocês essas histórias. Agradecer também a quem ajudou a fazer o roteiro e, claro, a Estante Virtual que fez este vídeo acontecer, para que eu pudesse ler nesses livros e ter um acesso aqui e ficar com mais raiva do Oswald de Andrade, porque vocês vão ver que eu vou ter mais raiva ainda quando a gente começar aí a nossa leitura conjunta de Pagu, que também teve uma relação mega complexa com o Oswald. Bom, de qualquer jeito, leiam por conta própria, leiam por sua conta e risco e aproveitem o cupom de desconto que está aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial do centenário da semana de 22. É um assunto que eu falo desde que eu me entendo por gente, que eu gosto muito e eu fiquei muito feliz de poder trazer este assunto para vocês. Façam este vídeo chegar em mais gente e se inscrevam aqui no canal para vocês terem acesso a mais informações como essa que a gente não tem na escola, tá certo? Beijo e até a próxima. Tchau!